Bom dia, irmãos. Bom dia aos irmãos que estão aqui com a gente, toda a equipe que está nos ajudando na transmissão. Hoje quem está ajudando a gente lá no computador é a Lívia. Está sendo ali discipulada pela Laís. Muito legal ver a nossa juventude. É a Susan que está na câmera hoje. Câmeras, né? Muito legal. Que bom, irmãos, podermos estar nessa manhã, podemos juntos, mesmo que virtualmente, unidos, com o nosso coração unido para adorar o nosso Deus. Nosso Senhor merece nossas homenagens, nossa adoração. E é importante estar juntos com os irmãos nessa manhã. Continuemos a orar pelo mundo, pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, pela cidade de Santos, pela nossa igreja, por cada família. Vamos continuar orando para que essa fase possa passar o mais rápido possível. A nossa oração é para que os nossos governantes possam temer ao Senhor, possam realmente considerar o projeto de Deus para cada ser humano, que eles possam permitir que a luz do Senhor possa brilhar sobre o coração de cada um. Eu quero também agradecer aqueles que estão visitando a gente virtualmente, também aqueles irmãos que são de tantos outros lugares, alguns até distantes, que têm participado conosco. Temos vários irmãos aí que já acionaram aqui o chat, aqui, vários irmãos dando bom dia. Se você puder também, dê o seu bom dia aí no chat. Pode ser pelo WhatsApp também. Aqui o chat do YouTube tem sido também uma ferramenta para a gente poder perceber que você está aqui. Vários irmãos estão assistindo pela televisão, então não tem condição de mandar ali o bom dia, mas que Deus abençoe também cada um, tá? E o nosso desafio continua sendo, mais do que nunca, que não seja uma programação que você assista, mas que seja algo que você participe, que você preste um culto ao Senhor, que essa programação sirva apenas como uma ferramenta para te ajudar a ter o teu momento com Deus aí também, tá bom? É importante a gente lembrar que a gente está fazendo algo para ajudar, a gente está fazendo algo para contribuir, tá bom? Então vale a pena você, cada um, fazer a sua parte nesse sentido. Temos muitos motivos de louvor também, alguns irmãos têm melhorado da questão do Covid, alguns pedidos foram feitos durante a semana, mas precisamos também orar pelas famílias. Tivemos, infelizmente, famílias enlutadas de pessoas ao nosso redor, pedidos que chegaram para nós, e nós possamos estar orando por isso, né? Por essas famílias que perderam seus entes queridos. Outra coisa, a nossa igreja continua fazendo o levantamento de cestas básicas. Sei que agora está difícil trazer o mantimento para cá, mas que você possa também ver as suas ofertas que têm chegado lá nas pessoas que precisam. A questão da cesta básica, tá bom? Muito importante isso. Outra coisa importante, já que a gente não está aqui presencial, a gente lembra que você pode continuar mandando o seu dízimo, a sua oferta, através da transferência bancária ou depósito bancário. Você pode realmente vir aqui na igreja para entregar o seu dízimo, não tem problema, ou você pode pedir para que a nossa tesoureira vá até você buscar sua contribuição. Lembrando que essas contribuições têm sido uma bênção, têm abençoado a nossa igreja e outras pessoas também. Nós também estamos na campanha de missões, então você pode também, além dos seus dízimos, entregar a oferta de missões. Nós vamos fazer no dia 24, é 24? Do 4, nós vamos fazer, 25 do 4, é o último domingo. Nós vamos fazer a consagração da nossa oferta. Então você pode estar enviando aí a sua oferta, tá bom? Para missões mundiais. E no dia 25 a gente vai fazer aquela oração especial, pedindo a Deus que nos abençoe. Tenho entrado em contato com o pastor Felipe. Bom, já que é transmissão mesmo, então a gente vai entrar em contato com alguns pastores para estarem ministrando a palavra de Deus nesse período. Normalmente a gente sempre chama vários pastores para virem aqui. Obviamente a gente está passando a mesma situação que a gente passou ano passado, pegou a gente desprevenido,
Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai, na próxima semana, a partir da próxima semana, também entrar em contato com alguns pastores, com alguns missionários, para que possa estar compartilhando da palavra de Deus conosco, com a nossa igreja. Esteja orando por esses convites aí. Eu vou pedir para que você, onde você estiver, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar, vamos pedir a Deus que continue nos abençoando esse culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar o teu nome. E nessa manhã pedimos que o Senhor ajude o teu povo, a mesmo que virtualmente, possa estar separando esse tempo para adoração. Que cada parte desse culto sirva para glorificar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, edifica a tua igreja. Pedimos por cada momento, por cada ação, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o pessoal do louvor vai estar vindo aqui para frente, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Faça aquilo, pare tudo o que você estiver fazendo, louve ao Senhor nesse momento. Na hora de cantar, cante aí, na hora de orar, ore aí, na hora de prestar atenção, preste atenção. Não deixe essas coisas em volta atrapalhar você, tá bom? Vamos louvar ao Senhor nesse momento? É tão bom poder, estar com os irmãos aqui reunidos. Hoje não podemos estar, mas é por um breve momento. Temos certeza que tudo isso, Deus está no controle, como sempre esteve, sempre estará. E quando a gente para pensar nisso, a gente pensa também em toda a criação, em tudo que Deus criou, cada coisinha, e na grandiosidade de sua criação. E quem somos nós no meio disso tudo? Somos filhos amados por Ele, onde tivemos Jesus, que se entregou em nosso favor, pelos nossos pecados, para que um dia pudéssemos viver no céu com Deus, felizes eternamente. Cantemos. Esse mesmo Deus que nos dá todo o seu amor, toda a sua graça, também quer ser nosso amigo, quer nos dar a paz, quer iluminar o nosso caminho. E nisso, vamos cantar também. Não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Não existe nada melhor
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Paz do Senhor Jesus. Irmãos, essa semana foram muitos motivos de oração, a maioria deles relacionados à tristeza, né? Mas nós tivemos também motivos de alegria, né? Como hoje mesmo tivemos uma notícia logo pela manhã, por alguém que estamos orando. Essa pessoa é a Cidinha, mora lá em Chapadão do Céu. Ela não é crente ainda, viu, irmãos? Mas nós vamos estar orando por ela com base no texto de Tiago 5, versículo 15, quando fala que a oração com fé vai fazer, a oração com fé tem poder e o Senhor vai levantar a pessoa. Nós cremos nisso, porque nós vivemos baseados nisso, a nossa fé no Senhor Jesus e nas promessas dele. Então, irmãos, vamos orar neste momento, colocando a vida daqueles que foram acometidos por esta pandemia, essa doença terrível que tem devastado aí muitas vidas aí pelo mundo afora, e vamos também agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem concedido. Tá certo, irmãos? Eu vou estar orando nesse momento. Senhor, nós queremos engrandecer o Seu nome, em primeiro lugar, porque apesar de ainda estar em coma, a Cidinha já está na casa dela, já está sem aqueles aparelhos que ela estava utilizando antes. E nós queremos te agradecer por esta bênção. Isto já é uma vitória muito grande e nós depositamos a nossa confiança no Senhor, na esperança da melhora dela, porque a sua palavra nos promete isso, e a nossa oração é com fé no Senhor, nas promessas do Senhor, que ela vai restabelecer aí a sua saúde, e o Senhor a levantará. E nós queremos pedir mais ainda, Senhor, que no momento em que ela se levantar, que ela possa ouvir do Senhor, que certamente ouvirá, porque tem pessoas em volta dela que são tementes ao Senhor, que têm buscado a Tua face em favor dela, Senhor, colocado a vida dela diante do Senhor, e nós queremos ver ela confessar o Teu nome, ó Pai, porque se o Senhor permitir que ela venha se levantar, sabemos que o Senhor permitirá também que o coração dela seja tocado pelo Senhor e transformado pelo Senhor. Entregamos a vida dela e daqueles que estão à volta dela na presença do Senhor.
entregamos em Tuas mãos também todos aqueles irmãos que têm sofrido, Senhor, com perda de familiares, ó Pai, como nós vimos essa semana. Nós temos visto, temos sentido e temos chorado com eles. E nós sabemos que o Senhor é o melhor conhecedor desta dor, porque quando o Senhor chegou em Betânia e o Senhor viu que o seu amigo Lázaro tinha falecido, o Senhor chorou, como está registrado na sua palavra. Então sabemos que o Senhor, melhor do que nós, conhece essa dor. Então entregamos em Tuas mãos esses que foram acometidos aí por esta fatalidade. Pedimos para que o Senhor tenha misericórdia e conforte o coração dos familiares, ó Pai. E nós Te agradecemos pela ação do Senhor em nosso meio, porque na mensagem que a irmã Luciane mandou para nós agora de manhã, a gente pôde ver também o que é uma família temente ao Senhor, que não espera no Senhor apenas nessa vida, como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Senhor. Mas a esperança está numa vida futura junto com o Senhor. A nossa esperança não está só aqui nesta vida, Senhor. E quando a gente vê um testemunho desse, através de um pedido de oração, como a irmã Luciane falou, que a família está em paz, é porque a família confia no Senhor e a esperança deles está no Senhor. E é no nome do Senhor da esperança que nós agradecemos por tudo, por todas as aflições também, porque a Tua palavra fala também que no mundo a gente teria aflições, e estamos vivendo tudo isso que o Senhor falou na Sua palavra. Pedimos para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor nos dê serenidade também para enfrentar tudo isso, porque estamos confiantes no Senhor, que o Senhor tem nos ajudado, e nós Te agradecemos no precioso nome do Seu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Nesse momento, nós vamos estar cantando o nosso louvor, de missões, Viva o Poder de Transformar, que é o tema de missões desse ano, missões mundiais. Que enquanto cantemos, você também se lembra dos seus dízimos e ofertas, já vai separando a sua oferta também de missões, direitinho a gente tem o nosso alvo, e temos fé de que vamos avançar nesse alvo, vamos dobrar a meta, vamos dizer assim. E tudo para a honra e glória do Senhor, para que os missionários continuem atuando no campo, continuem fazendo a obra e levando a palavra a tantas pessoas que muitas vezes têm difícil acesso de uma Bíblia, de um material, de estudo. E o nosso Deus é maravilhoso, e Ele consegue alcançar essas vidas através das nossas vidas, sendo instrumento vivo em cada lugar desse mundo. Cantemos. Foi por Sua graça e pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo Seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus, do testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê ou cativa.
aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê ao cativo. Liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança é para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigada porque um dia o Senhor entregou seu Filho amado, Jesus, para morrer em nosso lugar, e por isso estamos aqui, Senhor, reunidos, seja virtualmente, seja presencialmente, mas estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, para Teu louvor, para Tua honra, para Tua glória, Deus, para aprendermos mais de Ti, Senhor, para sermos corpo, Deus, junto contigo. Pai querido, que o Senhor abençoe cada dízimo e oferta, Deus, que está no coração, Senhor, dos Seus servos, que já foi depositada, transferida, seja a forma que for, Deus. Mas que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, esse dinheiro, para que seja sempre para a Tua obra, Deus, para abençoar pessoas, Deus, para que povos possam ouvir, Senhor, da Tua mensagem, para que missionários sejam mantidos, Deus, no campo e continuando, Senhor, a Tua obra, cumprindo o Teu ID, Deus. Que o Senhor seja com o restante desse culto, Deus, seja com a palavra do pastor, que o Senhor esteja usando a vida dele, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Obrigado, minha amiga. Obrigado, Carlos. Obrigado, Pri. Os irmãos têm nos ajudado sempre aqui, guerreiros, conosco aqui nesses tempos importantes. Quero aproveitar e agradecer também ao meu querido irmão Obed, que ele hoje deu aula na nossa turma lá na nossa classe de novos. Infelizmente eu não pude ficar até o final, que já tinha que subir aqui, mas eu quero agradecer a participação e a aula dele, que foi muito boa mesmo. Muito boa. Aquela aula que o irmão está dando lá, seria legal um dia a gente dar para todo mundo poder relembrar de algumas ênfases importantes. Não são só ênfases denominacionais, mas são ênfases bíblicas. E faz sentido a gente ter escolhido essa denominação por ser extremamente bíblica. Vale a pena nisso também. Irmãos, quero compartilhar com os irmãos um capítulo, e nós vamos investir agora de manhã e à noite também nesse capítulo. Eu gostaria de estar refletindo com vocês sobre um tema que para nós tem a ver com missões, biblicamente falando, tem a ver com missões e tem a ver com o nosso próprio motivo, a motivação, por que nós estamos fazendo o que fazemos, por que nós estamos como igreja ainda querendo nos reunir, não só porque o nosso Deus, Ele nos conclama isso, mas porque o nosso Deus tem um amor grande pelos pecadores, tem um grande amor por todos. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre isso. A gente já viu isso em outros textos. Basicamente, eu lembro da João 3,16, a gente sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele prova o seu amor para conosco, Romanos capítulo 5, verso 8, que ele provou o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu queria compartilhar com os irmãos também esse texto de 1 Pedro. Abre lá em 1 Pedro capítulo 3, não é esse o texto, só quero
só usando como argumentação, mas esse texto é tão lindo. Não queria só passar por ele, queria ler com os irmãos esse texto. 1 Pedro, capítulo 3, de verso... Eu acho que eu anotei errado. Não é 1 Pedro. Rapaz. Não é essa passagem. Mas o texto diz que por causa do seu amor, ele nos deu oportunidade de sermos filhos de Deus. Então, assim, tão importante perceber como o amor de Deus é grande por nós. Eu gostaria de refletir num texto específico, onde Jesus ilustra essa alegria de Deus. E aí eu quero ressaltar essa palavra, alegria de Deus em resgatar o pecador. Abra comigo sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15. Eu quero, nessa manhã, e vamos olhar à noite também, perceber como essa alegria se manifesta nesse texto, como Deus demonstra isso. E aqui o Senhor Jesus Cristo tem uma lição tão importante. Esse capítulo é o capítulo do famoso texto do filho pródigo. Hoje nós vamos ter a oportunidade de olhar para esse texto, entendendo o seu contexto e perceber que ali Jesus está falando muito mais sobre um filho que foi... A palavra pródigo, você sabe o que significa pródigo? A gente fala tanto, né? O que significa pródigo? Pródigo pode ser traduzido também como gastador. Assim, que perdeu tudo que tinha. Pessoal, o texto ele é muito mais profundo do que simplesmente falar de um filho gastador que se arrependeu e voltou para casa. É muito mais profundo. Tem essa lição. Ele fala sobre isso. Mas qual que é, nesse contexto de Lucas, por que Lucas está registrando essa história? E eu gostaria de olhar isso com os irmãos nessa manhã. Antes da gente ir para o texto lá de Lucas capítulo 15, vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus, vamos pedir para que Ele nos direcione, para que Ele nos ensine sua palavra. Onde você estiver, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua palavra. Podemos estudar com precisão, podemos estudar e perceber as lições que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, ensina a Tua palavra. Tem misericórdia do pregador, que ele seja instrumento do Senhor. Fortalece, ó Deus, eu peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, peço a oração da minha amiga, né? Capítulo 15 de Lucas, ele é importante. Por quê? Porque Lucas está escrevendo para o excelentíssimo Teófilo, contando as coisas que Jesus Cristo fez. Quem era Jesus? E é importante perceber que ele está querendo mostrar para Teófilo. Olha, Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para falar as boas novas do Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa passagem ela aparece no livro de Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo ele abre ali, abre o pergaminho, né? Abre o livro do profeta Isaías, e aí fala que Jesus ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, e Jesus falou: a escritura que acabais de ouvir, hoje se cumpriu. Então o Lucas está querendo mostrar isso. Olha, Jesus é essa pessoa que veio ao mundo para poder dizer, ó, agora você tem a chance de acertar suas contas com Deus. Agora, todos aqueles que no passado apostaram no Senhor, agora vão receber seus dividendos. E todos aqueles que no futuro crerem no Senhor, vão receber seus dividendos também. O Senhor veio apregoar o ano, o Jesus ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. E esse ano está aberto.
Por que Jesus veio apregoar o ano aceitável do Senhor? Porque o Senhor tinha um projeto. Ao resgatar a sua soberania mediada no mundo, ele também tem um projeto de salvar pessoas nesse processo. O projeto que ele tinha lá no Gênesis, ele vai dar continuidade. Os planos de Deus não podem ser frustrados, podem ser atrapalhados ou retardados, mas eles acontecerão no momento que Deus quiser. Lucas está querendo, ele pensa algumas histórias, lembrando do que ele já ouviu em outros relatos, e ele coloca estrategicamente essas histórias, e agora eu estou falando história com H, tá? Esses fatos, ele vai colocar de propósito, olha, é isso que está acontecendo, Deus fez isso por causa disso. Então cada história, cada parábola, cada conversa que Lucas está colocando tem esse projeto de mostrar que Jesus é realmente aquele Messias que ele veio executar o projeto do Pai, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu gosto muito desse evangelho, o evangelho de Lucas, escrito por um médico. Então, assim, como todo médico, extremamente atido a detalhes, né? E nós temos um amigo médico, e como ele é detalhista, ele é criterioso, e às vezes até para colocar um quadro, ele, não, olha, põe mais para cá, ele tem esse detalhe. Deus usou essa habilidade de Lucas para escrever os detalhes que ele queria, que Deus queria que fossem escritos. Então, esses detalhes estão aqui. Capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo já está executando seu ministério, já tem gente, multidões seguindo ele. Se você olhar no verso 25 do capítulo 14, você vê isso, grandes multidões o acompanhavam. Então o Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele já está tendo grande popularidade, ele também já tem oposição ferrenha sobre ele. E os grupos religiosos começam a querer pegar Jesus em alguma coisa. Aqui, se a gente fosse colocar assim, a perseguição que Jesus sofreu de 1 a 5, está no número 2 ou 3 aqui. Eles ainda estavam naquele período do desdenhar, do murmurar, do falar, do pensar coisas ruins. Ainda não está naquele negócio, pô, agora nós vamos ter embate aqui. E pensando no último é aquele, agora nós vamos matar ele. Aí é o último grau aí da perseguição que Jesus sofreu. Eles ainda estão naquele de murmurar, de reclamar, coisa e tal. Mas o fato é que o Senhor Jesus Cristo, ele estava cumprindo a vontade do Pai. Pessoas estavam se arrependendo. Tem um texto lindo demais, que é esse antes do capítulo 15, que é do capítulo 14, que vai do 25 ao 35, onde o Senhor Jesus Cristo, ele coloca 3 coisas para que as pessoas possam ser discípulos de Jesus, mas isso fica para outra mensagem, né? Muitas pessoas aceitam essas condições, elas deixam essas condições acontecer nas suas vidas, elas entregam as suas vidas para o Senhor, e a conversão. E é nesse contexto que a gente começa o capítulo 15. Diz lá, aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Isso é muito legal. Quem se aproximava de Jesus? Os publicanos e pecadores. Para quê? Para ouvir, para aprender, para ter suas vidas transformadas. Primeiro, vale a pena lembrar quem eram os publicanos. Por exemplo, Mateus era um publicano, cobrador de impostos. Publicanos seriam os funcionários públicos. Muitos judeus que trabalhavam para os romanos, ninguém achava isso cúmulo. Como é que pode um judeu explorando outro judeu? A gente nunca viu isso no Brasil, né? Mas lá tinha. O próprio cara, pô, você está me explorando, cara, você está cobrando imposto de mim. Mais pesado do que precisava. E os pecadores, aí vamos pensar em geral, né?
É bom lembrar que esse título de pecador... Gente, quem eram os pecadores? Quem são os pecadores hoje? Vamos pensar. Com o conhecimento teológico que você já tem hoje, quem é pecador? Todo mundo. Mas aqui era um título dado para alguns. Muito importante. Era um título dado para aqueles... Existia na cabeça alguns pecados. Esses pecados, eles eram meio que assim, socialmente inaceitáveis. Aquele camarada que cometia aquele pecado que socialmente era inaceitável, aquele camarada era um pecador. Mas o camarada que tinha os pecados, que ficava escondido, que era enrustido, que não sei o que não fazia na frente, esse não era pecador. E aí, pessoal, pelo próprio título você já percebe a falta da perspectiva correta, teológica, de Deus. Porque todo mundo tinha que entender ele. Não, todo mundo é pecador. Esse conceito ele é muito importante para o que vai acontecer aqui. Tem a ver com a história que Jesus vai contar. Então guarda isso. Quem está indo buscar Jesus? Quando fala que os publicanos e pecadores, ele não está falando todos os pecadores, está falando dessa galera que ultrapassou essa linha do socialmente aceitável e a própria sociedade ele considerava pecador. Mas se a gente fosse olhar do jeito certo, quem é pecador? Todo mundo. Quem que precisa de Jesus? Todo mundo. E era essa perspectiva que eles não estavam tendo, de que todos precisavam de Jesus, especialmente aquelas pessoas que achavam que não precisavam, né? Diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? A maior dificuldade é para aquele que está doente, todo mundo está vendo que está doente. Não, eu estou bom. Eu já vi gente que teve piores problemas por causa disso, porque se lá atrás já tivesse procurado o médico, tinha ficado bom, mas ele só foi quando o pessoal foi carregando ele, aí ficou difícil. Então aqui nós temos um grupo de pessoas que se aproximaram de Jesus, é um grupo que está correto. Todo mundo tinha que ter se aproximado de Jesus para o ouvir. Só que aqui, quem que eles chamam? Quem que tem esse título? Os publicanos e os pecadores. Foram até lá buscar Jesus para conversar. Mas havia um outro grupo. Ao invés de ir até Jesus para ouvir, o que eles ficavam fazendo? Verso 2... murmuravam. Tá assim, murmuravam também, né? NVI? Tá, murmuravam? Tá assim também, né? Murmuravam, ficavam lá zoando, falando baixinho. E o que eles ficavam murmurando? Este aí, ó, recebe pecadores e pior, come com eles. Gente, é bom lembrar que o comer sempre foi um símbolo de aproximação, tá? Quando eu chamo alguém para comer comigo, de alguma forma a gente está tendo algum relacionamento aqui. Você não se senta para comer com o seu inimigo. Bom, tem gente que faz isso, mas é hipocrisia pura. Agora estou falando do jeito normal. E aqui eles estão falando, cara, o Senhor Jesus, ele tem alguma coisa que tem a ver com esses caras, porque está comendo com eles. Quem está fazendo essa murmuração aí? Os fariseus e os escribas. Esses dois grupos, muitos deles achavam que o Messias não precisava vir para eles. Alguns dizem que alguns achavam que o Messias precisava vir para eles só para dar parabéns. Olha só a visão. Alguns desses grupos, eles falavam que eles sabiam tanto da palavra de Deus que eles não tinham mais nada para aprender. É verdade que, tecnicamente, alguns desses escribas,
eles memorizavam porções grandes das Escrituras. Há alguns escritos, alguns relatos de alguns desses escribas que sabia o Pentateuco todo de cabeça. Cara, isso é incrível. Existia um grupo desses escribas que sabia recitar com as ênfases e com as pausas o livro de Isaías inteiro. São 66 capítulos grandes. Então, eram pessoas que, por deter um conhecimento técnico das Escrituras, eles achavam que eles já sabiam de tudo. Eles achavam que eles não precisavam de médico. Eles achavam que que eles já eram curados. Essa vai ser a crise. Eles achavam que eles eram sãos. Eles não percebiam o quanto eles estavam perdidos. Todas essas palavras a gente vai ver no texto, tá? Eu estou usando essas palavras que o texto vai trabalhar. Eles achavam que eles não estavam perdidos. Agora, uma outra questão desse negócio, ele recebe pecadores e come com eles. Existe um conceito oriental que eu acho lindo a respeito do sentar à mesa para comer. Eu já lembrei, eu já ouvi tanta piadinha sobre isso, né? O pastor entende bastante sobre esse assunto. Calma, não é bem assim. Mas sobre essa questão do comer junto, é como se cada refeição fosse uma celebração. Ou seja, você come com uma pessoa porque você está feliz. É até interessante isso que algumas tribos indígenas, eu estava conversando isso com um índio, o irmão Henrique Terena, ele foi o presidente do CONPLEI, que é o Conselho de Líderes Protestantes Evangélicos do Brasil. Tive a oportunidade de conversar com ele, e ele fala que na tribo dele, o centro de alegria não é o coração, é a barriga. Ele faz todo sentido, porque quando a barriga está vazia, como é que você fica? Nervoso, chateado, tenso. E quando a sua barriga está cheia, como você fica? Alegre, feliz. Quando você quer comemorar alguma coisa, você come. Quando você está consternado, você não come. Então ele entende essa perspectiva, é interessante essa visão, né, da cultura. Então ele fala assim, então eu quero falar baseado na minha cultura assim, ó, a minha barriga está muito feliz de falar com vocês hoje. Normalmente a gente fala assim, o nosso coração está alegre, né? Fala, minha barriga está alegre de falar com vocês hoje. O fato é que Jesus estava sendo acusado ali. Rapaz, você está comemorando o quê? Você está sentado com pecadores, você está comendo com pecadores. E Jesus está, eu estou comemorando sim. E aí Jesus vai contar uma história. E aqui eu quero que os irmãos percebam um detalhe. No verso 3. Leia aí o verso 3. Leia o verso 3. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Está no singular ou está no plural? Esta parábola ou estas parábolas? Está no singular, não está? Pessoal, isso é importante. Por quê? Parece que tem 3 parábolas nesse texto. Não são 3. É uma só. Só que ele está contando de várias formas. Ou seja, as 3 têm o mesmo ensino. Eles têm a mesma moral da história. Tá? O Senhor Jesus Cristo ele já fez isso outras vezes. Tá? Agora Jesus está fazendo isso, eu vou contar uma história de 3 jeitos diferentes para ilustrar a mesma coisa.
Então ele vai falar sobre 3 coisas perdidas que foram achadas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Qual que é a história que Jesus, lembra, ele propôs a parábola? A reação de Deus ao resgatar o que se havia perdido. Isso não está no slide, eu devia ter posto, né? A reação do Pai quando há resgate daquilo que estava perdido. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Apertem então os seus cintos. Vamos ler esta parábola e perceber o que Jesus está querendo dizer. Tudo bem? E aqui eu quero que enquanto eu estiver lendo, você esteja lendo também. Então, se você está só ouvindo esse programa, errou. Já é para estar com a Bíblia aí, tá? Ah, mas a minha Bíblia está no seu celular. Beleza, então vá lá. Você consegue continuar me ouvindo e abrir a Bíblia ao mesmo tempo. Então, abre lá. Se você tiver em papel, é melhor ainda. Sabe por quê? Eu gosto de fazer assim. Eu circulo algumas palavras. Aí eu boto um quadradinho em outras palavras. Outras eu sublinho. E aí você vai ver que realmente é uma história só. E onde esse conceito ele vai permear as 3. Então vamos na primeira história aí, que você já está vendo aí na sua tela. Qual é a primeira parte dessa história? A primeira parte, primeiro capítulo, não sei. É uma trilogia. O que é trilogia? É uma história só que está dividida em 3 momentos diferentes, tá bom? Esse negócio de trilogia não foi o Senhor dos Anéis que inventou, tá bom? Olha lá. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus já está pegando algumas coisas aqui importantes. Quem aqui... ele faz... Gente, qual dentre vós? Ou seja, que é uma pergunta retórica. Ele está falando, todo mundo faz isso. Quando tem alguma coisa que se perde, e você vai lá buscar, se essa coisa é importante para você. Então ele vai usar 3 elementos, e esse elemento ele vai permear as outras 2 histórias, que é o quê? Algo importante se perdeu, e por ser importante, alguém vai procurar o que se perdeu. E qual é a reação quando aquilo que foi perdido foi encontrado? Ok? Notem isso, pessoal. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Resposta: todo mundo. Todo mundo. Se tem algo de valor que se perdeu, você vai procurar. Perde uma notinha de 100, vê se tu não vai procurar. Meu amigo, tu arruma a casa toda, tu muda tudo, tu se muda até para achar aquela notinha de 100. E ele diz lá no verso 5, quem não faz isso até encontrá-la, achando-a, põe sobre os ombros como? Cheio de júbilo, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos. Vai aparecer essa expressão de novo, amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Pessoal, você lembra que eu falei do missionário, que ele perguntaram para ele, o que o senhor faz?
Ele falou, eu sou um promotor de festas. Por causa disso aqui. Chamou, olha, achei a minha ovelha. Aquela ovelha importante para mim, eu achei. Chama a galera aí, vamos comemorar. Por que ele está falando isso, pessoal? Ele vai falar de novo. Falar diferente. Vamos ver se o pessoal não entendeu a primeira vez. Vou explicar de um jeito diferente. A mesma história. A dracma perdida. Só que antes dele ir para a dracma perdida, olha o que ele diz. Ele explica, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Essa frase vai ser repetida. Há júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que ele está querendo dizer aqui? Tem esses aí que acham que não precisa de arrependimento? Tem ou não tem? Para quem está ouvindo lá a parábola. Ele está falando, meu pai fica feliz. Deus fica feliz quando aquilo que estava perdido é encontrado. Ele faz festa. E eu quero festejar junto com ele. A dracma perdida. Ele continua, é a mesma história. Ou, ele faz uma pergunta aqui, Assim como ele começou a outra com uma pergunta, aqui ele faz uma pergunta também. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Pessoal, a dracma, ela não era assim uma moedona, não era um talento. Talento era um pedação de prata, era uma moedona de prata. Aqui é uma dracma. Valia um pouco mais do que um dinar, valia. Mas não é aquele negócio. Mas a mulher tinha 10, eu podia falar, eu faço o que eu tenho que fazer, vai dar. Não, cara. Aquela dracma era importante para ela. E ela acende a candeia, ou seja, ela tem um custo. Óleo custava caro, meu amigo. Azeite, para botar lá vai, arruma a casa, varre, tira os móveis do lugar, tem trabalho. E ela faz isso até quando? E procura diligentemente até encontrar. Qual a mulher que não faz isso? A resposta é como a primeira, toda mulher faz isso. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos. Lembra que o outro chamou também os amigos e vizinhos? Lembra? Reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo. Mesma conversa, pessoal. Alegrai-vos comigo. Lá em cima apareceu isso na hora que achou a ovelha. Esse que está achando, ele chama, alegrai-vos comigo. Porque achei a dracma que eu tinha, parece de novo, perdido. Eu vos afirmo que de igual modo, olha, repete o ensinamento. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. De novo, repetido a ideia. Percebe que é a mesma história? Algo foi perdido. Para quem perdeu era valioso. Foi procurar com esforço, com diligência, achou que tinha sido perdido, fica feliz, chama os amigos e vizinhos e faz uma festa. Percebe que aconteceu a mesma coisa? Eu acho legal isso, porque eu tenho dificuldade de contar a mesma história, mudando as coisas. Jesus fez isso. Agora ele vai
mais fundo ainda. Ele vai contar a mesma história, só que agora com mais detalhes. Aqui, pessoal, eu preciso fazer um adendo. À noite, eu vou falar só sobre essa história, tá bom? Eu quero entrar em alguns detalhes nessa história. Então, agora vai ser só em passant, colocando ela junto com as três, e à noite a gente vai olhar alguns detalhes que são lindos. Aqui, assim, foi tão legal para mim que eu falei, não posso passar correndo isso daqui. Eu quero que você tenha a mesma alegria que eu tive ao estudar isso. Eu quero investir um pouquinho mais de tempo. E porque também eu já vi muita coisa errada. Eu já vi coisa errada, eu já vi coisa também que não era aquilo, tá? Então eu queria investir um pouco de tempo, já que a gente já ouviu tanta coisa sobre isso, eu queria que a gente pudesse olhar com mais devagar sobre isso. E aqui a minha função, pessoal, não é que eu estou me achando melhor do que ninguém, não sou servo como outros servos que tentaram apresentar esse texto, mas como pastor dessa igreja eu preciso apresentar com o maior nível de precisão possível, porque eu sei que Deus vai me cobrar disso. E como é uma história que muitas vezes a gente ouve sobre ela, eu entendo que a gente precisa, e eu tenho essa tarefa de colocar para os irmãos de uma forma precisa, porque se os irmãos ouvirem outro falar, os irmãos vão ter aí já a nota de $1 correta aí para poder avaliar qualquer outra que aparecer por aí. Tudo bem? O filho perdido. Como eu sei que essas histórias estão interligadas? Como começa o verso 11? Como começa o verso 11? Como é que está aí, Pri? Continuou. Ué, ele não começou agora? Não. Jesus já está ensinando, pessoal. Já contou 2 histórias. É sobre isso que ele está falando. Aqui, Jesus, eu podia dizer assim, Jesus, então, com base nessa história, então ele disse o seguinte, o contrário, podia fazer isso. Porém, não, ele continuou. Essa história do filho perdido tem a ver com as 2 que ele estava contando. Meus amigos, nessa altura do campeonato, não se esqueçam, o que Jesus está fazendo? Está contando uma parábola para responder uma murmuração. Tudo bem? Não saiam disso. Não esqueçam isso. Jesus está respondendo uma visão errada. Tudo bem? Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Você percebe que aqui vai ter uma diminuição. Eram 100 ovelhas, eram 10 moedas, e aqui são 2 filhos. Isso é didática, muito legal. Porque, bom, não era uma coisa muito comum a pessoa ter só 2 filhos, tá? Hoje em dia, aqui na nossa sociedade, eu tenho 2 filhas, né? Mas o mais normal naquele contexto era ter vários. Mas aqui é muito importante, porque a humanidade, ela às vezes ela acha que ela está dividida em 2 grupos. No ponto de vista de salvação é verdade. Quando Jesus morre na cruz, lá no meio entre 2 pecadores, ele está dividindo a humanidade em 2. Mas aqui, olha que coisa. Fica com isso na cabeça. Um filho se perdeu. E o outro filho, guarda isso, tá? Segura isso no bolso. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. Ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Daí que vem a ideia de pródigo, tá?
ou gastador. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aí, os judeus ouvindo isso, nossa, o cara chegou no fundo do poço. Jesus, não, cara, teve mais um degrau para baixo aí. Ali desejava fartar-se das alfarrobas ou das bolotas que os porcos comiam. Aí ele está falando, quando o cara começou a comer comida de porco, começou a comer? Onde diz que ele começou a comer? Ele teve vontade de comer e nem a comida do porco deram para ele. Aí caiu no fundo do poço mesmo. Não come essa comida não. Por que está suja? Não, porque é do porco. Caramba, aí que o negócio é grave mesmo. Então, verso 17, caindo em si, disse, aí que ele tá fazendo um colóquio com ele mesmo, ele disse dele para ele mesmo, ele conversou com ele. O que ele disse para ele mesmo? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. À noite a gente vai estar vendo sobre isso, muito importante, essa reflexão. Já é uma ação? Já se transformou em ação? Ainda não. Quando que ela vira ação? No verso 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Lembra daquela alegria? Lembra daquela alegria que ele botou no ombro a ovelha, com alegria, com júbilo? Ali o filho estava vindo, ele foi, abraçou, beijou. E o filho disse ao pai, já não sou digno, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, saudai-lhe nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos. Lembra? Venham, festejem comigo. Lembra que aconteceu isso quando a ovelha foi achada? Quando a moeda foi achada? Lembra que a pessoa que achou estava feliz e chamou a galera para a festa? Aqui o pai está fazendo a mesma coisa. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava, a palavra de novo aí, perdido. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ah, galera, podia acabar a história aí, né? Só que até aí, Jesus não deu a lição que ele está querendo dar. Porque a lição que ele está querendo dar é mais profunda do que simplesmente que Deus fica feliz quando ele vai e acha aquilo que ele estava procurando. Existe uma lição mais profunda aqui, meu irmão, e essa lição tem a ver comigo, com você, tem a ver com missões. É essa lição que ele está querendo ensinar para os escribas e fariseus. Aparece um camarada. Gente, qual foi? Quando você viu lá, a ovelha assim, você achou, caramba, que legal. Você sentiu alegrias quando você ouviu, quando você leu o texto? Caraca, achou?
Ah, que legal, vai ter festa. A moeda, achou a moeda, que legal, vai ter festa. Qual foi a tua reação quando essas coisas que estavam perdidas foram achadas? Pô, que legal essa história. Tinha gente que não estava achando legal. De quem que ele está falando aqui? Por que ele vai contar sobre isso? Pessoal, aqui não é simplesmente uma história de um filho que cometeu uma bobagem, se arrependeu e voltou para o pai. Não. Aqui é essa história aqui. Olha lá, vamos continuar. Ora, agora sim. Está chegando lá onde ele está querendo. O filho mais velho estivera no campo. Ele estava lá com o pai, esperando o filho voltar. Seguiu a vida, filho. Seguiu a vida. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. O que estava rolando lá? Festa. Porque o que tinha se perdido foi achado. O pai estava feliz. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele estava indignado porque ele estava vendo festa. E o empregado informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Isso vai ser bem legal, à noite a gente vai ver isso, tá? Qual foi a reação do filho quando ele recebeu as notícias de que o pai achou vivo aquele que tinha se perdido? Qual foi a reação daquele filho que percebeu que estava tendo festa ao redor dele? Ficou chateado. Ficou indignado. Complexo de Cajuru ficou indignado. Deu ataque de perereca nele. Não gostei. Ele ficou indignado e não queria entrar. Não vou entrar. Não tenho parte nisso. Porque aquele negócio, se tu come com os pecadores, é que tu tem uma proposta, que você está se relacionando com os pecadores. Agora fala assim, eu não como com o pecador. Aqui o cara está falando, eu não como com meu pai. Eu não comungo dessa alegria dele. É isso que ele está falando. Meu pai está feliz, mas eu não estou feliz, eu estou indignado. Cara, olha onde Jesus está indo. No coração daquela galera que está murmurando. Ele se indignou em que não queria entrar. Aí tu vê, o pai, cara, saiu da festa. Na boa. Vamos mudar o nome da história? Não é o filho perdido. É os filhos perdidos. Os dois estavam perdidos. O pai vai lá buscar o filho e tenta conciliar. Gente, o que Deus está tentando fazer com os pecadores, pessoal? Lembra lá, 2 Coríntios 5:20? Somos embaixadores da parte de Cristo, e da sua parte rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aqui está o pai voltando e tentando ele reconciliar o filho com ele. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Cara, falar isso para o fariseu. Lembra que Paulo falou, em relação à lei, eu era chamado de irrepreensível. Ou seja, não errava nada.
há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele não falou meu irmão, esse teu filho aí, ó, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E sabe o que ele está falando? Esses publicanos e pecadores, esses aí, ó, e tu fica feliz, tu mandou matar, você preparou para ele o novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, assim como a ovelha perdida, assim como a moeda perdida, estava morto e reviveu. Aqui ele está falando mais importante. Se alguém não entendeu a história, mais importante do que a ovelha, do que a moeda, uma pessoa, porque ele estava espiritualmente morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Pessoal, é importante você notar que existem aqui na história semelhanças e diferenças entre elas. É uma história só, mas esses capítulos, o Senhor ele foi acrescentando alguns detalhes que faz sentido quando a gente vê o todo. Semelhanças: havia algo perdido, houve um esforço para achar o que se havia perdido, houve júbilo quando foi achado, e todas as três terminaram em festa, certo? O que foi diferente? A ovelha, uma vez eu conversei com um pastor de ovelha mesmo. Falou que quando a ovelha ela se perde, ela sabe que ela se perdeu. Como é que ele sabe que ela sabe que se perdeu? Porque ela fica lá, bé. E ela não sabe o caminho, ela fica aflita. Lembra Jesus como ele olhou para as pessoas como ovelhas aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor? Ele sabe, o pastor sabe quando a ovelha... E a ovelha sabe que ela está perdida, só que ela não sabia o caminho de volta. A dracma, não sabia que estava perdida e muito menos o caminho de volta. Mas e o filho? Percebeu que estava perdido e fez o caminho de volta. Mas o outro nem percebeu que estava perdido, assim como a moeda. Ah, pessoal, que história linda. O que Jesus está querendo dizer, pessoal? O pai, quando ele acha aquilo que estava perdido, ele faz festa, ele se alegra. Buscar o que se havia perdido é o que aquelas pessoas que querem ver o pai feliz fazem. Gente, é isso que tem a ver com missões. Eu querer as pessoas convertidas, isso vai alegrar o meu pai. O quanto querer ver as pessoas salvas, isso já é alegria. E era isso que os caras estavam murmurando. Caramba, eu procurei essa moeda é importante para mim, eu achei, e vocês não se alegram comigo. Era isso que estava acontecendo. Estavam fazendo igual o irmãozinho lá, indignado. Cara, era para tu estar feliz comigo. Eu queria achar aquilo e eu achei. Se alegra comigo, rapaz. Mas aqui o que está acontecendo, pessoal, isso pode acontecer com a gente também. Deus está fazendo a sua obra, Deus está em missão, Ele está realizando festas e você está do lado de fora, tocando a tua vida, fazendo do teu jeito, e não está se alegrando com as coisas que Deus se alegra.
Cara, pode acontecer com a gente, cara. A mesma coisa que aconteceu com esses fariseus aqui, com esses escribas. Primeiro, eu não estou nem aí para o que Deus está fazendo. E segundo, quando Deus salva alguém, eu não fico feliz. Quando na verdade eu tinha que pensar o seguinte, cara. Se eu sou do meu pai mesmo, se eu quero ver meu pai feliz, eu vou atrás da moeda. Eu vou atrás da ovelha. E vou chegar, pai, aqui ó, achei. Se esse irmão fosse um bom irmão mesmo, ele tinha que botar no cavalo dele. Ele tinha que ir lá onde a cidade, tinha que achar onde o irmão estava. Chega lá, irmão, volta para casa, irmão. Pai está esperando, irmão. Pô, tu tá aqui querendo comer essa porcaria. Pai, tem tanta coisa boa para você, rapaz. Cara, vamos comigo. É interessante ver os trabalhadores aqui, os anjos, né? Tu vê esse paralelo aqui. Olha, tá lá os anjos curtindo. Cara, essa curtição é nossa. Vamos lá, irmão, vamos voltar. Vamos voltar. Cara, você achar que não tem nada a ver com missões, cara, você não entendeu nada que é a vontade do Pai. O nosso Pai quer resgatar as pessoas. O nosso Pai quer reconciliar as criaturas dele com Ele. E você quer ou não produzir alegria para o Pai? Você não produz alegria para o Pai quando você faz as coisas que o Pai já mandou só. A gente produz alegria para o Pai quando a gente realiza aquilo que Ele gostaria que acontecesse. De eu chegar para o meu pai, pai, olha, eu recebi esses 5 talentos, trouxe mais 5. Olha, tinha essas pessoas ao meu redor, olha, eu consegui convencer algumas para voltar para o Senhor. Aqui eu não estou falando de universalismo, não é que todo mundo é salvo, tem que voltar para Deus. Não, não. É essa questão de que as coisas eram de Deus, o pecado ceifou essas pessoas e elas podem se tornar propriedade exclusiva de Deus quando elas se entregam ao Senhor Jesus Cristo. Pessoal, percebe que é muito mais profundo do que o filho pródigo? A questão é o seguinte, cara, você vibra com as coisas que Deus vibra? Você se alegra com as coisas que Deus se alegra? Você está entendendo o projeto de Deus? A pergunta é, qual que é o cerne da história? Jesus está contando essa parábola para ensinar o quê? Quem é o perdido e quem é o achado? Deus se alegra quando o perdido é encontrado. Os inimigos de Deus, os amigos de Deus, se alegram com Ele. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, cara, você se alegra e você está fazendo... Eu fico pensando muito, se esse outro irmão era desses caras que achavam que estava perdido. Perdão, achavam que tinham sido encontrados, né? Achavam que não precisava de Salvador. São aquelas 99 ovelhas que se achavam justas. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esses camaradas eram justos? É ruim. Meu irmão, você se alegra quando um perdido é encontrado? Você está entendendo que isso tem a ver com missões? É a gente vibrar porque pessoas estão sendo encontradas. E a minha pergunta para você é o seguinte, o que você está fazendo, cara? Você é desse que fica murmurando, poxa, eu queria um cabrito. Cara, que cabrito, cara? Cara, tudo que é meu é teu, vamos lá. Que mané cabrito? Você vai ficar preso nessas coisas? Cara, eu tenho um projeto para você. Esse irmão tinha que ter ido lá. Se ele era realmente alguém que tinha sido achado, ele ia lá pegar com o cavalo dele, o animal dele ia lá buscar o irmão lá. Irmão, vamos voltar, irmão.
Vamos voltar para o pai, vamos? Volta para casa. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Tu vai comer aquela porcaria ali? Cara, o pai tem coisa muito melhor para você, cara. É lógico que de noite a gente vai ter que chegar nesse ponto, mas nós vamos olhar um pouquinho mais com vagar. Essa história tem uns detalhes muito legais do que Deus faz, do que Ele reconstrói quando Ele nos acha. Isso nessa história aparece. Mas eu quero deixar esse desafio, meu irmão. Entra no clima de Deus. Que Deus, Ele tem pessoas que Ele quer salvar. Tem gente nessa cidade que Ele quer salvar. Cara, vamos afinar o nosso coração consoante a vibração do coração de Deus, para a gente ter o mesmo tom do coração de Deus. É que eu, falando de vibração, não estou falando de espiritismo, não, estou falando de música, tá? Deixa eu afinar o meu coração ao tom de Deus e permitir, olha, eu quero me alegrar com que Deus se alegra. Eu quero promover alegria ao coração de Deus. Então eu vou pregar o Evangelho. Porque eu sei que quando uma pessoa aceitar Jesus, vai ter festa no céu. E assim eu alegro o coração do meu Pai. Você está em qual desses grupos? No que estava perdido e foi achado, está capotando agora, está voltando. Daquele que se achava achado, mas que estava perdido. Ou você é do time do pai, que teve que sair da festa para poder botar o filho para dentro? Eu quero ser do terceiro. Eu quero ser do time do pai, que está operando para reconciliar as pessoas com ele. Que a nossa igreja possa ser assim, pessoal. Que a gente possa parar com picuinha, com qualquer outra coisa que não é importante, para realmente ter no nosso coração alegria por aquilo que alegra o coração de Deus. Esse é o meu desafio. Talvez você precise fazer uma oração. Senhor, afina, no sentido de afinação, né? Afina a minha vontade, ajusta, sintoniza a minha vontade à tua. Faz eu parar de olhar para o meu umbigo e parar para prestar atenção no que o Senhor quer. Esse dinheiro que o Senhor me deu, para que o Senhor me deu? Para eu comprar as minhas coisas ou para fazer a tua vontade? Afina a tua vontade à vontade de Deus. Vamos pedir isso em oração? Feche seus olhos nesse momento, baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, hoje entendemos um pouco melhor, Senhor, essa parábola que nos é contada em 3 tempos. Senhor, queremos ter o nosso coração afinado com o Teu, que aquilo que produz alegria para o Senhor seja foco da nossa vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. E que a nossa vontade seja direcionada à Tua vontade. Que o nosso desejo seja direcionado ao Teu desejo. Modifica-nos, Senhor. E que a nossa alegria seja naquelas coisas que trazem alegria para o Senhor. Senhor, faz isso conosco. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor nessa hora. Vamos cantar para Ele.
vestes o sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sentir, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem sobre mim completar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, tuas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sentir, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem sobre mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Estamos encerrando nossa programação. Nosso desejo é que Deus abençoe ricamente a cada um, que nosso coração possa ser sintonizado ao coração de Deus. Hoje, logo mais à tarde, se Deus quiser, nós vamos estar aqui às 18h, tá bom? Temos, durante esse período, começado 1 hora antes, tá bom? E vamos orar encerrando esse culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar aqui. Senhor, pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor, as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o teu povo espalhado pela face da terra. Senhor, faz isso hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais tarde, se Ele quiser.